Se liga só, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter a análise desse monitor de 27 polegadas da LG que está utilizando a tecnologia OLED. E eu confesso que eu estava bem curioso para testar ele, pois apesar de eu já ter testado várias televisões de tecnologia OLED, esse é o primeiro monitor que eu testo que utiliza essa tecnologia. E lembrando que o grande diferencial da tecnologia OLED é que ela consegue entregar pra gente um nível de preto perfeito, sem problemas de vazamento de luz, um contraste incrivelmente bom, cores mais puras e também um ângulo de visão muitíssimo bom. E para essas questões ficarem mais visíveis para vocês, eu até separei algumas imagens comparativas desse monitor ao lado de um modelo mais barato que está utilizando o painel VA para ficar mais visível para vocês a diferença que faz na prática a utilização de um painel do tipo OLED. Mas antes de mostrar essas imagens para vocês, eu recomendo fortemente que, se possível, tentem aumentar o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois dessa forma vai ser mais fácil de identificar a diferença na qualidade de imagem entre esses dois monitores. Nessa primeira imagem que a gente está mostrando para vocês, reparem como o monitor OLED ali na direita consegue entregar cores mais puras para a gente, então reparem especialmente ali na cor do carro, como ele se destaca muito mais se comparado ao modelo que está ali na esquerda. Outra imagem legal é essa outra que vocês estão vendo agora, então reparem como o monitor OLED consegue entregar cores mais limpas e mais realistas para a gente se comparado ao monitor na esquerda. Nessa terceira imagem que vocês estão vendo agora, a gente separou uma cena mais colorida e mais uma vez a gente pode ver uma vantagem bem grande para o monitor OLED da LG. E nessa próxima imagem que eu separei, a gente consegue ver a diferença do ângulo de visão. Então reparem que à medida que a gente vai para os lados, as cores do monitor da LG continuam incrivelmente boas, diferente do monitor da esquerda, que vai perdendo qualidade rapidamente à medida que a gente vai para os lados. E sobre essas imagens comparativas, tem um detalhe bem importante que é o seguinte, porque não é apenas a tecnologia OLED que está dando essa vantagem bem grande para o monitor da LG, porque apesar da tecnologia realmente ajudar bastante, existe um segundo fator que está ajudando a dar essa vantagem para esse monitor OLED da LG, que no caso se trata do HDR, que no caso desse modelo ele consegue fazer um ótimo trabalho. E é importante destacar que a qualidade do HDR impacta bastante na qualidade de imagem. Então se você testar um monitor com HDR ruim, por exemplo, isso pode impactar bastante na qualidade de imagem do monitor. Inclusive, até fica a dica para vocês. Se um dia vocês comprarem um monitor, perceber que a qualidade de imagem está meio estranha, às vezes é até recomendado desligar o HDR, porque fazendo isso a qualidade de imagem pode melhorar bastante, caso o HDR não seja de boa qualidade. E sobre essas imagens comparativas, também vale a pena comentar que esse monitor que a gente escolheu para fazer essa comparação é um modelo mais de entrada, que custa ali na faixa dos R$1.000, bem diferente desse monitor da LG, que é bem mais caro, ou seja, eles são de categorias completamente diferentes. No entanto, eu acho legal mostrar essas imagens para vocês, pois assim fica bem visível as principais vantagens que a tecnologia OLED entrega pra gente se comparada a monitores mais convencionais, como nesse caso o monitor de painel VA. Ainda falando sobre a qualidade de imagem, aqui a gente tem uma tela de resolução 2K, ou seja, é uma resolução superior a Full HD, mas é abaixo do 4K. No entanto, para um monitor de 27 polegadas, eu acredito que essa resolução deva ser o suficiente para agradar a maioria dos usuários, pois ela consegue entregar para a gente uma imagem bem definida, seja jogando no PC ou em consoles. E vale dizer que esse monitor tem vários modos de imagens pré-definidos, que são esses que vocês estão vendo agora na tela, mas se vocês quiserem, também é possível alterar individualmente algumas configurações, como por exemplo o brilho, o pico de brilho e a nitidez. Eu só achei estranho que algumas configurações, como por exemplo a temperatura de cor, a gama e o contraste, ficam bloqueados e eu só consigo alterar elas se eu desativar o HDR. E aproveitando que eu estou falando aqui sobre as configurações, algo legal é que a gente consegue ver em tempo real a taxa de atualização do monitor e, se você quiser, também é possível deixar esse contador fixo em um dos 4 cantos da tela, como vocês estão vendo nas imagens. E eu até já aproveito essa parte do vídeo para dizer que esse monitor tem uma taxa de atualização de 240 Hz, tem suporte para FreeSync, G-Sync, para VRR e tem 2 portas HDMI 2.1, além do DisplayPort 1.4.
E uma outra coisa que dá para fazer no menu desse monitor é colocar uma mira no centro da tela, algo que pode ser interessante a depender do jogo. E para encerrar essa parte sobre o menu de configurações, vale a pena dizer que ele tem 5 menus diferentes, que inclusive pode ser meio confuso no início. Por exemplo, clicando no botão de engrenagem do controle remoto, ele nos leva aqui para o menu principal. No entanto, existe um outro botão no controle remoto que, ao clicar nele, leva a gente para um outro menu, que é um menu de cuidado aqui com o monitor OLED, para evitar problemas de burn-in, por exemplo. No entanto, clicando aqui embaixo da tela, a gente tem acesso a um terceiro menu que é mais simplificado, que permite que a gente faça algumas alterações mais simples, como aumentar e diminuir o brilho do monitor, por exemplo. E além disso, tu consegue entrar no site da LG e baixar outros 2 menus diferentes, que são esses que vocês estão vendo nas imagens agora. E antes de continuar com a nossa análise, lembrando, pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo. Isso é extremamente importante, pois ajuda a aumentar a relevância do nosso canal aqui no YouTube. E também dê uma conferida aqui embaixo, vejam se vocês estão inscritos para não perderem os próximos vídeos, e contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Falando agora sobre o visual, esse monitor me agradou bastante positivamente. A construção é muito bem feita e a base dele é toda feita em metal e tem uma boa estabilidade em cima da mesa. Já a parte do suporte, que é onde o monitor fica encaixado, é feita de plástico, mas os encaixes e o interior da estrutura é em metal. Outra coisa que se destaca no monitor é a espessura dele, que é bem fina, e para se ter uma ideia, ele é mais fino que uma caneta, como vocês já estão vendo através dessas imagens. E vale mencionar que, apesar da tela em si ser bem fina, a parte de trás é mais grossa e tem uma estrutura mais robusta, que é onde fica a iluminação RGB. E aproveitando que eu falei sobre a iluminação RGB, vocês provavelmente devem ter reparado que durante as imagens de gameplay que eu estou mostrando para vocês, existe uma luz laranja bem forte batendo ali na parede. Mas é importante que vocês saibam que essa não é a luz do monitor, tá, pessoal? Essa é uma luz de enfeite que eu coloquei para iluminar ali o nosso cenário. Inclusive, vocês estão vendo agora um vídeo onde eu retiro essa luz de enfeite de trás do monitor, e com isso vocês podem ver na prática qual é a intensidade real da iluminação RGB ali no nosso cenário. E também vale a pena comentar que vocês podem escolher a cor dessa iluminação, mas se vocês preferirem, também é possível desligar completamente essas luzes. E para encerrar essa parte sobre o visual e o design dele, agora vem a parte que eu mais gostei, que é em relação à base dele, que é completamente ajustável. Como vocês estão vendo nesse momento, é possível girar o monitor tanto para um lado como para o outro, também é possível inclinar ele para cima e para baixo, e também é possível regular a altura dele, como vocês estão vendo nessas imagens. E o legal é que todos esses ajustes são bem fáceis de fazer. E além de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, também é possível rotacionar a tela em até 90 graus no sentido anti-horário. Falando agora em relação à montagem desse monitor, nesse sentido eu gostei bastante, pois é super simples montar ele e não foi necessário utilizar nenhum tipo de ferramenta externa. E como vocês estão vendo nessas imagens, ele até tem ali um parafuso, mas com a própria mão é bem fácil de apertar ele. E vale dizer que o monitor tem suporte para o padrão VESA 100%, caso vocês queiram colocar ele em um suporte diferente. Em relação às conectividades, elas estão aparecendo agora na tela para vocês darem uma olhada, e vale mencionar que esse monitor não possui alto-falantes internos. No entanto, ele conta com uma saída para fones de ouvido que fica na parte de baixo, e ele também tem uma saída óptica de áudio. E aqui até vai uma dica para vocês. Quando comprarem esse monitor, recomendo que testem a conexão P2 que fica aqui na parte de baixo, porque no nosso caso a gente deu azar e por algum motivo ela não está funcionando. Mas eu não acho que isso seja motivo para preocupação, tá, pessoal? Realmente eu acho que a gente simplesmente deu azar aqui, até porque eu vi vídeos de outros canais e eles falaram que estava funcionando. E aproveitando que eu estou falando aqui sobre as conectividades, vale dizer que dentro da caixa o monitor já vem com HDMI 2.1, vem com cabo DisplayPort e vem com cabo USB tipo A para B. Mas e agora, pessoal, depois que a gente viu esse monte de informação, será que vale a pena estar comprando esse monitor OLED da LG? Mas antes de responder essa pergunta, eu queria dar uma super dica para vocês que estão pensando em comprar esse monitor ou qualquer outro tipo de aparelho e querem economizar dinheiro, e a dica é a seguinte: aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. E para quem não conhece, diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões e monitores. Então sempre que eles aparecem com de fato boas ofertas em lojas confiáveis, a gente está sempre avisando para vocês, e é completamente de graça para entrar e participar, e o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição caso queiram entrar. Mas voltando a falar sobre esse monitor, será que depois de tudo isso que a gente viu aqui nesse vídeo, será que vale a pena a compra? Em relação
relação à qualidade de imagem, aqui eu não tenho muitas dúvidas que realmente esse daqui é um dos melhores monitores para estar se jogando, porque além da ótima qualidade de imagem, ele também é bem completo em termos de tecnologias, tanto para você que vai jogar no console quanto no PC. E um detalhe que eu tinha esquecido de mencionar anteriormente quando eu falei da qualidade de imagem é que esse monitor tem um tempo de resposta de 0.03 milissegundos, que é um tempo de resposta muito bom, e na prática, testando aqui esse monitor no ao vivo, eu não tive nenhum problema com aqueles rastros que acontecem atrás de imagens em movimento que a gente vê em alguns outros monitores, por exemplo. Então, nesse sentido aqui, ele está super aprovado. E apesar da qualidade geral dele realmente ser muito boa, mesmo assim eu acredito que algumas pessoas vão ficar um pouco preocupadas em relação se vale ou não vale a pena comprar esse monitor por conta de problemas de burn-in. E para quem não sabe, o burn-in seria basicamente o seguinte: se você jogar um jogo aqui nesse monitor ou assistir a qualquer outro conteúdo que tenha imagens estáticas e você ficar assistindo a esse conteúdo por muito tempo, como por exemplo um ícone de vida de um personagem, por exemplo, que não é o caso aqui do jogo do Homem-Aranha, mas vamos supor que fosse, nesse caso em particular, se você jogasse muito esse jogo por anos, por exemplo, existiria a chance que nesse cantinho da tela, onde tinha a barra de vida, talvez ficasse meio sombreado ali essa região, como se houvesse uma retenção de imagem permanente, por exemplo, quase como se fosse uma tatuagem de leve ali no monitor. Então esse basicamente seria o burn-in que pode acontecer em uma TV ou monitor de tecnologia OLED. E também é importante mencionar que essa questão do burn-in não é uma exclusividade dos painéis OLED da LG, tá pessoal? Qualquer televisão ou monitor de qualquer outra marca que utilize painéis do tipo OLED podem no futuro sofrer desse tipo de problema. No entanto, a gente também tem que parar para lembrar que nenhum tipo de tecnologia é 100% perfeita, tá? Então mesmo que vocês comprem outros painéis que não sejam OLED, esses outros painéis talvez não sofram de burn-in, mas podem sim vir a sofrer de outros problemas. E para finalizar essa parte sobre o burn-in, vale até lembrar que o monitor tem até um menu especial justamente para proteger o monitor de problemas de burn-in. E aqui nesse menu a gente consegue ativar uma função para o monitor ficar mexendo levemente nos pixels num nível que provavelmente você não iria identificar, mas essa movimentação que o monitor faz nos pixels é o suficiente para aumentar a vida útil do monitor. E se você por acaso é uma pessoa que mesmo assim ainda tem muitas preocupações, eu até posso dar uma dica adicional que é a seguinte: quando vocês forem usar o monitor, não utilizem ele sempre ali com um brilho no 100%, sabe? Dá uma baixadinha, coloca no 90%, no 80% se for possível, porque quando você abaixa o brilho do monitor, você também está aumentando a vida útil da tela, preservando ele por muito mais tempo. E para encerrar essa parte sobre a qualidade de imagem, agora vem até um outro detalhe que eu já estava quase me esquecendo, mas que pode ser relevante para algumas pessoas, que é o seguinte: esse monitor aqui entrega pra gente um painel fosco, que é diferente das televisões de painel OLED da LG, que geralmente entregam pra gente um painel mais espelhado. E essa questão fica bem nítido nessas imagens. Reparem como a OLED C2 de 42 polegadas ali na esquerda realmente tem um painel mais espelhado, então até consigo ver o reflexo do nosso cenário, diferente do monitor OLED ali na direita, que entrega um painel menos reflexivo, mais fosco e que pode agradar a mais algumas pessoas. Mas enfim, pessoal, então esse foi o vídeo, essa foi a análise, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, comentário, pode ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários. Também não esqueça de estar apoiando esse vídeo, deixando o gostei, se inscrevendo no canal para estar apoiando o nosso canal. Então o vídeo foi esse. E também lembrando, pessoal, o link do monitor vai estar aqui embaixo no campo da descrição. Mas então o vídeo foi esse, valeu a todos que chegaram até esse momento, valeu, falou e até a próxima!